Estamos no terceiro domingo da Quaresma, dentro deste grande retiro que a Igreja propõe para o católico. Tempo de Quaresma é tempo de revisão de vida, para que nessa revisão possamos cada vez mais crescer na fé e ter um contínuo processo de conversão no nosso dia a dia. Esse conjunto de leituras que acabamos de ouvir apresenta, especialmente no Evangelho, um problema que ainda acontece no nosso tempo, da mentalidade judaica daquela época, que se chama teologia da retribuição. Uma mentalidade equivocada, uma maneira errada de enxergar a fé, que os judeus tinham, mas que muitas vezes nós, inconscientemente, também temos essa teologia da retribuição. E, basicamente, sintetizando a ideia, é um tipo de pensamento que, se eu sou bom, eu recebo os bens de Deus. Se eu sou mal, eu recebo o castigo de Deus. E se tem alguma coisa ruim acontecendo comigo, é porque alguma coisa errada eu fiz, ou os meus antepassados. Isso é errado pensar dessa maneira, é um equívoco, viu? Não funciona dessa maneira. Tomemos cuidado para não entrar nessa lógica da teologia da retribuição. Aquela famosa frase que nós acabamos dizendo, foi porque Deus quis. Se aconteceu um desastre natural, foi porque Deus quis. Por exemplo, as enchentes, os deslizamentos, a própria situação de guerra, a própria pandemia, foi porque Deus quis? Não acredito nisso. Deus não quer o nosso mal. A doença não é porque Deus quer. O desemprego não é porque Deus quer. A miséria dentro da humanidade não é porque Deus quer. Acidentes dos mais variados possíveis, infelizmente, de carro, de avião, enfim. Não é porque Deus quer, até porque a gente começa a pensar, a pessoa que não entrou naquele ônibus que se acidentou, Deus me salvou, e aí ele levou os outros para a morte? Não tem lógica, não tem sentido. Portanto, cuidado com a teologia da retribuição. Não é porque Deus quer, Deus não quer esse tipo de coisa. A vida é difícil e complexa. E muitas vezes, se nós sofremos, não é castigo de Deus. Deus não está me punindo. Deus não faz isso. O sofrimento é fruto das nossas escolhas. O sofrimento é fruto do que acontece por consequência de uma sociedade e do mundo que vive na lógica do pecado e colhe frutos amargos por causa da lógica do pecado, por causa do pensamento mundano, por causa do mau uso da liberdade. E mesmo que em algumas situações eu use bem a minha liberdade, o outro não usa bem a sua liberdade e me atinge. E vice-versa, quando eu uso mal a liberdade, eu atinjo o outro. E às vezes o meu mau uso de liberdade acaba também tendo consequências para mim mesmo. Portanto, não é porque Deus quer. E no caso de doenças, a natureza falha, porque ela também foi afetada pelo pecado. E ela tem uma lógica interna que ela segue, que às vezes falha. Não é porque Deus quer.
em caso de desastres, de acidentes, existe sempre a possibilidade de uma falha mecânica, da imperícia de alguém que está conduzindo um processo. Não é porque Deus quer. Por isso, é preciso que nós tomemos cuidado com a teologia da retribuição, a famosa frase, é porque Deus quis. Eu recebi uma coisa boa, foi porque eu fui bom. Eu recebi uma coisa ruim, foi porque eu fui mal. Deus não trabalha com essa lógica. Tanto é que na palavra dele, nós ouvimos dizer que ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Porque ele ama a todos e deseja restaurar a vida de todos. E deseja que todos se salvem. Portanto, maldade, injustiça, mentira, é o que causa os nossos sofrimentos. Apego às coisas, orgulho, egoísmo, falta de perdão, é o que causa os nossos sofrimentos. Competição, autossuficiência, ganância, é isso que causa os nossos sofrimentos. Não é porque Deus quer, mas Ele nos criou com livre-arbítrio. E toda escolha traz suas consequências. Por isso não é o que Deus quer, é como nós escolhemos, como nós vivemos, como nós usamos a nossa liberdade. E isso tanto fica provado que não é porque Deus quer. Nós vamos olhar na própria primeira leitura. Se você observar, Deus entra em contato, tem uma manifestação através da sarça ardente com Moisés e diz: eu vi a aflição do meu povo. E por que aquele povo estava escravo? Porque aquele povo aos poucos foi se afastando de Deus. E o outro povo, no caso os egípcios, sem Deus, acabaram também oprimindo o povo de Israel. Então, não é Deus que concordou com aquela escravidão, com aquela exploração, mas aquela escravidão aconteceu porque um povo submeteu um outro e esse outro povo também aos poucos se deixou submeter. Então, mas Deus vê a aflição e por isso Ele providencia Moisés para libertar o povo. Não é porque Deus quer. Olhemos também a própria parábola que encerra o Evangelho, que dentro da mentalidade humana vamos cortar, mas a mentalidade divina é misericordiosa e diz: vamos esperar, vamos cavar, vamos adubar a figueira, vamos ter paciência, vamos insistir. E muitas vezes na vida nós precisamos ser assim. Não é bom cortar as coisas de imediato. Não é bom se precipitar e logo julgar e condenar. É importante investir, apoiar e ajudar, para ver se a pessoa e até certa situação acaba se convertendo, acaba melhorando. Portanto, Deus tem paciência conosco e porque quer o nosso bem, não nos corta de imediato, mas muito pelo contrário, Ele trabalha em nós porque Ele espera de nós a conversão. É por isso que Jesus, no Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma, por 2 vezes fala: se não vos converterdes,
Ou seja, ele chama a conversão. É necessário um processo de conversão para sairmos dessa lógica da maldade, da injustiça, da mentira, do apego, do orgulho, do egoísmo, da falta de perdão, da competição, da autossuficiência, da ganância. Porque são essas coisas que acabam tornando a pessoa infrutífera, sem fruto, e acabam gerando, de certa forma, maus resultados, péssimas consequências, sofrimento. Por isso, Deus sempre nos dá a oportunidade de nos tornarmos figueiras produtivas. Ele não nos corta de imediato. E isso fica evidenciado no Salmo 102, que acabamos de rezar na liturgia, porque o Salmo diz de Deus: pois Ele te perdoa toda a culpa, Ele cura toda a enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. É assim que é Deus. Ele quer o nosso bem, nos perdoa, nos cura, nos salva, nos trata com carinho e compaixão, é paciente. Por isso, de Deus não pode vir o mal. Deus quer que nós demos frutos no bem, e por isso nos corrige, nos orienta, nos mostra o caminho da verdade, verdade que às vezes dói, incomoda, tudo para a nossa conversão. Conversão no sentido de nós pararmos de gerar sofrimento e dor e injustiça por causa do mau uso da nossa liberdade. Conversão para que nós possamos nele, com ele e por ele, dar bons frutos, frutos do amor, frutos do perdão, frutos de tolerância, frutos de paciência, frutos de justiça, frutos de bondade, frutos de misericórdia, frutos de humildade, frutos de partilha. É por isso que Deus trabalha em nós. E é por isso que a igreja trabalha em nós, continuadora da missão de Cristo, com tempos como a Quaresma. Esse é o tempo em que Deus está tentando ali adubar a videira que somos nós, revigorar a figueira que somos nós. E dentro dessa proposta e convite de conversão que o Senhor nos faz, nós poderíamos nos perguntar sobre o nosso processo de conversão. A fé que você vive, a fé que você se esforça para praticar, a fé que você tem no dia a dia, está te levando a repensar as suas atitudes? Está te levando a mudar aquilo que precisa ser mudado conforme a verdade de Deus? Está fazendo você enxergar os pontos que na sua vida ainda precisam ser trabalhados? A fé que você vive está fazendo de você uma pessoa melhor? A fé que você vive faz de você uma pessoa mais bondosa, mais tolerante, que perdoa e pede perdão, que faz o bem, que deseja o bem? Qual é os frutos que a fé que você tem e pratica estão gerando na sua vida, para que seja de fato uma autêntica conversão? É um fruto de moralismo, onde eu julgo, condeno e excluo? Ou é um fruto de misericórdia, onde eu acolho, oriento, perdoo, tenho paciência e conduzo? É um fruto de metanoia, ou seja, de mudança de mentalidade, como diz do grego? Ou será que a fé que eu vivo é simplesmente um rito, uma prática, uma lei, que basta cumprir a lei, basta cumprir a prática, pronto, eu não me comprometo com a minha conversão, eu não repenso a vida,
A fé que você vive está te tornando uma pessoa melhor? Porque não basta só rezar o terço. Você precisa rezar o terço e esse terço tem que influenciar na tua vida. Não basta só adorar Jesus na Eucaristia. Você tem que adorá-lo e essa adoração tem que fazer você ser aos poucos transformado no seu interior. Não basta só vir à missa. Essa missa que eu participo tem que me levar a um constante processo de renovação, de conversão, de repensar as minhas atitudes, de melhorar os meus relacionamentos com Deus e com os irmãos. Portanto, a fé que você pratica está te ajudando a amadurecer, a crescer como pessoa e como filho e filha de Deus, para poder dar bons frutos. Porque às vezes as pessoas praticam a fé apenas dentro de um ritualismo, colocando o seu eu no centro, e aí isso vira só motivo de vanglória, de ódio, de ciúme, de inveja, de fofoca, de intolerância, de desonestidade, de julgar e condenar o outro. Isso são sintomas de uma fé que não está se fazendo valor e que não está de fato convertendo a pessoa. E aí nós seremos cortados, como diz o Evangelho. Não porque Deus quer, mas porque eu não estou colaborando com a graça, mas porque eu estou vivendo uma fé superficial, porque não estou me deixando converter. É por isso que o Senhor insiste no Evangelho: se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Como está o teu e o meu processo de conversão? A fé que você vive precisa, aos poucos e dentro de uma luta diária, ir renovando o teu viver e amadurecendo aquilo que você é, aquilo que você pensa e como você age. Portanto, que Deus nos abençoe, que a Virgem Maria interceda por nós e que as luzes do Espírito Santo nos ilumine para que a fé vivida se torne uma fé que renova o nosso coração e as nossas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja